Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Alessandro. Quero pedir desculpa para o pessoal que acompanha meu canal. Eu não tenho tido muito tempo para fazer os vídeos, eu estou um pouco atribulado. Mas quando tiver algum livro legal que eu tenha lido e gostado, eu vou fazer um comentário. Hoje então eu queria compartilhar com vocês as minhas impressões sobre dois livros que eu li recentemente e eu gostei bastante e que se insegue dentro do que a gente pode chamar de literatura fantástica. O primeiro deles é A Cidade e a Cidade, do escritor inglês Charna Mieville. O Mieville ele está sendo considerado um dos autores mais interessantes da literatura fantástica dos últimos tempos. Uh, ele está sendo comparado ao Philip K. Dick. Nós podemos dizer que a literatura do Mieville ela se encaixa dentro da literatura de ficção científica. Ela seria na vertente da ficção científica distópica. Para vocês terem uma ideia, aqui na orelha dá para ver o autor, o Mieville. Então ele é uma figura, né? É um cara assim, tatuado, tudo cheio de tatuagem. Ele é formado em direito internacional e defende a teoria marxista. Bom, ideologias à parte, eu gostei muito de A Cidade e a Cidade. Eu achei um livro bem interessante. A trama desse livro, para vocês terem uma ideia, eu vou dar uma lida aqui numa parte da orelha, mas quem for adquirir, não leia toda a orelha, porque dá muito spoiler, tem muitas informações. Então aqui diz o seguinte: olhe à sua volta. Existe outra cidade dentro de sua cidade, mas você não está vendo. Fronteiras são mais leves do que o ar. Há cidadãos invisíveis a você. Você mesmo é invisível a determinadas pessoas. O que é uma cidade? O que é uma nação? Até que ponto um lugar compõe a sua identidade? Então, basicamente, a trama desse livro é a seguinte: é sobre um assassinato que ocorre na fronteira de uma cidade chamada Benzel. Tem um inspetor chamado Bardu, acho que é isso, Borlu. Ele é encarregado de investigar esse crime. O que é bastante interessante nesse livro é o seguinte, é que existem duas cidades, a cidade de Benzel e o Coma, e elas ocupam o mesmo espaço geográfico, ou seja, existe uma zona de fronteira, mas é o que podemos dizer de uma fronteira ideológica. As pessoas falam em um idioma diferente, têm costumes diferentes, mas ocupam o mesmo espaço geográfico. Falando assim é meio complicado de entender, mas quando você lê o livro isso fica mais claro. A partir de então, esse detetive que mora nessa cidade de Benzel, ele vai para o coma para saber o que aconteceu, já que essa moça foi teoricamente assassinada lá. A partir de então, o China Mieville, ele cria uma história que mistura elementos de ficção científica e literatura policial. Mas o mais bacana desse livro que eu achei é justamente a configuração dessa cidade. Apesar das duas ocuparem o mesmo espaço ao mesmo tempo, há uma diferença muito grande na maneira de pensar dos habitantes desse lugar. Então é justamente isso que é o mais batemos aqui mais uma outra distopia. Eu acho que é um livro bem interessante e vale muito a pena ser conhecido. Gostei muito do Mieville, do China Mieville. Pretendo ler outras obras dele, inclusive Perdido e Street Station, que faz parte de uma trilogia que se passa no mundo fantástico e que está programada para ser lançada pela editora Boitempo ainda este ano. Eu gostei bastante e vale muito a pena para quem gosta de ficção científica, distopia, dar uma olhada e ler esse livro. Muito bacana mesmo. Um outro livro que eu li foi o último romance do Stephen King, Revival. O que eu vou dizer sobre esse livro sem dar muito spoiler?
Eu acho que é um dos melhores livros do Stephen King. Eu gostei mais do que o Doutor Sono, que é a continuação do Iluminado. É interessante aqui no começo que o Stephen King ele vai falar de autores que o inspiraram a escrever Revival. Dentre eles, nós temos Mary Shelley, Bram Stoker, H.P. Lovecraft, Shirley Jackson, Robert Bloch e Peter Straub. Detalhe, com Straub, o Stephen King também escreveu o Talismã, que é uma obra de ficção, é um épico da literatura fantástica. E o Straub também escreveu um livro que é considerado muito bom, chamado Os Mortos Vivos. Bom, o que é Revival? Revival, para mim, é uma volta ao horror mais tradicional, que tem as suas origens no romance gótico. Então, através desse livro aqui, o Stephen King ele vai recuperar elementos que a gente pode encontrar em livros bastante conhecidos dele, tais como O Cemitério. A trama de Revival gira em torno de dois personagens. Um deles é o Jimmy Morton e o outro é o Charles Jacob. Bom, os dois se conhecem já na infância do Jimmy. O Jacobs, ele é uma figura bastante forte. Ele é um pastor e ele vai morar bem próximo da casa do Jimmy. E a partir daí vai se estabelecer uma ligação, um vínculo entre eles que vai durar praticamente a vida inteira. Então é muito interessante a maneira como Stephen King ele vai desenvolvendo essa história. Inicialmente, a Revival me lembrou muito outras histórias do Stephen King, principalmente O Corpo, que deu origem ao filme Conta Comigo. Então nós temos aqui um começo assim muito que remete muito à nostalgia, né, à infância. Isso também aparece em outro livro dele, que é o It. Revival é sobre essa relação que se estabelece entre o Jimmy Morton e o Charles Jacobs desde a infância do Jimmy, e que o Charles Jacob, ele além de ser um pastor, ele também é um cientista e ele tem muito interesse em experimentos científicos que estão relacionados com a eletricidade. Imediatamente isso me lembrou, claro, grande clássico do horror, Frankenstein. Assim como o Victor Frankenstein, lembrando que Frankenstein é o nome do cientista e não da criatura, o Charles Jacob tem um interesse enorme em descobrir as potencialidades e os poderes da eletricidade. Então é muito interessante a maneira como Stephen King ele vai descrever os experimentos científicos do Charles Jacob. Em um certo ponto da história, há uma reviravolta e um evento trágico na vida do Charles Jacob que muda completamente o desenrolar da história. Nós temos aqui, inicialmente, a criação de toda uma atmosfera, de todo um clima de terror, com elementos de sobrenatural, que vai se encaminhar justamente para um desfecho onde nós temos eficientes e marcantes cenas de horror. Esse livro é bastante assustador. Posso dizer que o final de Revival é um final Lovecraftiano. Ele me prendeu bastante. A linguagem dele é simples mesmo, né? Para quem não domina muito bem inglês tal, mas é um livro que não me trouxe grandes problemas para ler. Ele pode ser lido, programado para ser lançado esse ano pela editora Objetiva. Ele deve chegar no final do ano. Mas com certeza, para mim, é um dos melhores livros do Stephen King que eu li recentemente. Vale muito a pena ser conhecido. Tá certo, gente? Então, se você gostou das minhas dicas, dê o seu joinha e espalhe nas redes sociais. Eu vou avisar para vocês que eu pretendo fazer uma resenha sobre Moby Dick, o grande clássico do Herman Melville. Eu estou quase da metade para o final e eu quero fazer um vídeo falando as minhas impressões e comentando alguns aspectos desse livro que eu estou achando incrível. Então aguardem, tá certo? Então
até mais com outros comentários.